Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estou iniciando mais um dia de exposição no livro de Juízes. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei expondo os capítulos 16 ao 18. Ontem comecei a falar sobre a vida e história de um juiz libertador que deve sua vida a Deus, pois foi gerado por um milagre, mas que ainda assim tem se demonstrado completamente indiferente ao seu real propósito de vida. Sansão. Não ora, não levanta um altar após uma vitória. Sansão é um juiz que reflete um modo descomprometido com Deus de sua geração. Mas Deus deseja e vai livrar Israel por intermédio dele. Bom, hoje vou finalizar a história de Sansão e iniciar a terceira e última parte de nossa divisão do livro. No capítulo 16, o autor nos informa que Sansão voltou à terra dos filisteus, mas não para tentar se infiltrar entre eles e vingar Israel. Não, Sansão vive para seus desejos e, para tanto, foi até o solo filisteu para se favorecer com os prazeres de uma prostituta. Quando os filisteus descobriram, montaram uma estratégia para o pegar pela manhã, mas Sansão resolveu sair logo depois da meia-noite e, sem se preocupar com nenhum tipo de perseguição, arrancou o portão da cidade de Gaza e levou-o no ombro até o monte. Logo após esse episódio, o autor nos informa que depois de algum tempo, Sansão novamente voltou ao território dos filisteus, porém agora por um motivo novo, por ter se apaixonado por uma mulher chamada Dalila. E os filisteus ficaram sabendo desse namoro avançado de Sansão. Digo avançado, pois que parece que Sansão havia desistido do relacionamento convencional após a decepção que passou com a noiva em Timna. E agora não quer mais esperar o casamento, mas se relaciona com Dalila como se fosse a sua esposa. Um pecado atrás do outro tem cometido esse novo juiz libertador de Israel, sem contar que não pensa nem um pouco em ser um libertador para Israel. Seu desejo, assim como descreve o autor, é somente a satisfação própria. Bom, o certo é que nesse novo relacionamento amoroso, você pode observar que Sansão não aprendeu nada com a decepção que viveu em Timna, pois aqui a figura dos filisteus aparece novamente, desejando enganá-lo através de Dalila. Mas os filisteus parecem ter um bom conhecimento de Sansão, pois subornam a Dalila com promessa de recompensá-la com milhares de moedas de prata para que ela consiga encontrar o ponto fraco de Sansão. E Dalila aceita o acordo. Ao que tudo indica, nessa trama, os filisteus não apareceram para Sansão até a última tentativa, onde Sansão realmente revelou sua fraqueza. Na verdade, esses filisteus que Dalila ameaçava chamar estavam por ali na casa dela, escondido em alguma sala, mas que possivelmente não tenham chegado ao conhecimento de Sansão. Não seria possível que Sansão fosse tão ingênuo assim, ao ponto de saber que era verdadeira a emboscada e ainda revelar para essa traidora o seu segredo, não é verdade? Bom, na primeira vez, Dalila o amarrou com 7 cordas de arco, porém novas, como Sansão havia instruído. O número 7 sendo empregado, talvez fez com que Dalila entendesse que realmente seriam verdadeiras palavras de Sansão, pois o 7 trazia consigo um sentido todo místico de completude, e se a força dele se tratava de um encantamento, ele se tornaria fraco. Mas Sansão ainda estava brincando com Dalila, e a brincadeira continua quando ele pede para ela o amarrar com cordas novas, daquelas que não tinham sido usadas. Mais uma vez, o teste falhou. Sansão se utilizou do número 7, mais uma vez, para enganar a Dalila. Porém, agora, eram 7 tranças de seu grande cabelo que deveriam ser amarradas no pino da lançadeira do tecer de pano que Dalila tinha em casa. Porém, após realizar como ele tinha sugerido, não ocorreu como Sansão tinha dito a ela. Essa foi a última mentira que Sansão contou a Dalila, pois Dalila resolveu, depois desse último teste, apelar para os sentimentos de Sansão, dizendo que o amor dele não era verdadeiro. Foi então que Sansão resolveu contar o segredo que sua mãe certamente lhe falou, que seus cabelos não deveriam ser cortados, pois ele era um nazireu de Deus. Dalila percebeu que aquela era a verdade sobre a força de Sansão, e então deixou avisado para os filisteus que o segredo de Sansão havia sido descoberto. E os filisteus trouxeram o valor combinado, e após Dalila ter conferido o valor, pôs Sansão para dormir e, com o auxílio de um homem não identificado, cortou os cabelos dele. Quando Sansão foi acordado com o mesmo grito de socorro que Dalila chamava todas as outras vezes, ele pensou que sua força ainda era a mesma. Porém, não conseguiu se livrar, pois Deus o havia deixado, afirma o texto.
Os filisteus capturaram Sansão, arrancando seus olhos, e o prenderam, o obrigando a trabalhos forçados. Depois de algum tempo após essa conquista, os filisteus realizaram um banquete no templo do deus Dagom para festejar a vitória e, quando já estavam embriagados, pediram para levarem Sansão para zombarem dele. Porém, os cabelos de Sansão já estavam crescidos, segundo o texto, e essa informação nos conecta com o que será realizado por Sansão. Quando ele chegou até o templo, onde estavam os filisteus, pediu para o moço que estava com ele que o colocasse entre as duas colunas que sustentavam o templo. E estando já posicionado entre as duas colunas, Sansão não pediu para Deus usá-lo para vingar seu povo das mãos dos filisteus. Não, Sansão pediu para que Deus devolvesse a força a ele, para que ele vingasse os olhos dele. Mas Deus desejava destruir os filisteus ali presentes. Foi então que devolveu a força para Sansão e ele derrubou o templo sobre si mesmo e sobre todos os mais de 3.000 filisteus, inclusive seus governantes que ali estavam. Na conclusão do capítulo, o autor encerra com suas declarações sobre Sansão. Primeira, foi que ele derrotou mais filisteus em sua morte de quando estava vivo. E outra é que seus irmãos o levaram para a região onde habitava na tribo de Dan. Inclusive, será a tribo protagonista de um dos capítulos seguintes, e será protagonista justamente porque seu juiz libertador não cumpriu a sua tarefa. Você vai ver comigo. Bom, o capítulo 17 se inicia com uma história bem coerente com a realidade idólatra que Israel estava vivendo. Um filho chamado Mica, que era da tribo de Efraim, tinha roubado algumas peças de prata de sua mãe sem que ela soubesse. Porém, sua mãe tinha amaldiçoado a pessoa que tinha roubado, sem saber que era o seu próprio filho. Quando ele contou para ela, devolvendo as peças, ela o abençoou e dedicou 200 peças a fazer um ídolo para ele. O autor não nos forneceu a identidade do ídolo, mas esse ídolo foi colocado na casa de Mica. Ele aproveitou e fez um lugar específico de adoração para esse tal ídolo e ainda fez um éfode sacerdotal e outros ídolos, separando um de seus filhos como sacerdote. O autor anuncia, no versículo 6, de modo prévio, a futura chegada de um tempo em que Israel será reorganizado novamente. Não seria com a volta de um juiz libertador, nem com o surgimento de um novo líder nacional como Josué ou Moisés. Não. Será com o período em que um rei estará governando o povo, pois ele descreve a seguinte expressão: todos faziam o que parecia bem aos seus olhos, pois não havia rei em Israel. Com essa declaração, o autor visa nos conectar com a era davídica, possivelmente, em que a verdadeira adoração será restabelecida em Israel. Voltando à história de Mica, para intensificar a descrição idólatra, um levita da região de Belém chegou na casa de Mica, e ele contratou esse levita para que habitasse em sua casa e se tornasse seu sacerdote pessoal, no que o levita aceitou, ser um guia na adoração dos ídolos de Mica. E para piorar a situação, Mica agradeceu a Deus por ser um idólatra e ainda ter um levita como seu sacerdote pessoal. E assim se encerra o capítulo. No capítulo 18 surge a descrição que havia mencionado anteriormente sobre a tribo de Dan, tribo do último juiz libertador fracassado, o famoso Sansão, que não conseguiu conquistar um território para sua tribo. E então a tribo saiu para buscar uma região para habitar, e enviou alguns guerreiros para encontrarem uma região apropriada. E nessa busca chegaram à casa de Mica, e lá se hospedaram. E numa conversa com o levita, descobriram de onde ele era e o que estava fazendo ali na casa de Mica. Ele informou que tinha um contrato anual para servir a Mica como sacerdote pessoal. E tendo consultado a palavra desse sacerdote, idólatra, foram com a bênção dele para encontrarem uma terra para habitar. Após esta hospedagem, foram até uma cidade chamada Laís e perceberam que era um local de pessoas tranquilas e fácil de destruir, pois não tinham aliados. Após essa consulta, voltaram às suas regiões e anunciaram que haviam encontrado o lugar ideal para habitarem, dizendo que o próprio Deus os tinha abençoado com essa descoberta. Foi aí que um total de 600 homens de guerra saíram da região onde Dan habitava em direção à cidade de Laís. Mas, antes de chegarem lá, passaram na casa de Mica, roubaram os ídolos dele e convenceram o levita a segui-los. Quando Mica descobriu o ocorrido, juntou alguns vizinhos e foram atrás deles. Mas, quando chegaram até eles, foi seriamente ameaçado de morte, tanto ele quanto seus familiares. E então, diante da ameaça, Mica voltou para sua casa sem os ídolos e sem o levita. E os da tribo de Dan seguiram e conquistaram a cidade de Laís, matando os habitantes e queimando a cidade. Após a conquista,
todos da tribo de Dan se deslocaram para essa região e trocaram seu nome de Laís para Dan. E quando já estavam lá, ergueram o ídolo como deus deles, e um sacerdote chamado Jonatas foi nomeado como sacerdote pessoal deles. Possivelmente esse Jonatas seja o mesmo levita que estava na casa de Mica, que era da região de Belém. Segundo o autor, ele era da tribo de Levi, porém não era filho de Arão, mas sim de Moisés, pois o texto informa que ele era filho de Gerson. Mas devemos entender como descendente de Gerson, e não como um filho direto, ok? Esse tipo de proximidade genealógica ocorre muito nas genealogias. E justamente aquele ídolo que a mãe de Mica tinha feito para ele e que os guerreiros da tribo de Dan tinham roubado, esse se tornou o deus principal da tribo de Dan até depois do tempo em que Samuel foi levantado. Pois a declaração é que enquanto a adoração esteve concentrada em Siló, eles adoravam esse ídolo. E assim eu encerro as minhas palavras sobre os capítulos de hoje. Não podemos deixar de notar o quanto a nação de Israel deve ser grata a Deus por sua bondade e misericórdia, pois o povo ruim de Lida. Como Deus agiu por misericórdia com este povo? Se desviaram completamente de seu Deus e de suas leis, resolveram seguir as nações em suas formas de adoração idólatra, e desprezaram o seu bondoso Deus. Mas um novo tempo estará para surgir, quando Deus não levantará mais um juiz libertador, pois o último desse período, ainda que tenha sido gerado por um milagre divino, foi um fiasco. Tudo devido a uma péssima criação em harmonia com péssimos cidadãos danitas. Mas um menino nascerá, e ainda que seja de modo semelhante ao nascimento de Sansão, pois nascerá de uma mulher também estéril, Samuel será diferente, pois de um modo todo especial estará auxiliando o povo a viverem a verdadeira adoração a Deus. Para agora, basta refletirmos no grande amor de Deus sobre o povo que ele escolhe e entendermos que não somos muito diferentes do povo de Israel. Muitas vezes somos rebeldes às palavras de Deus. Não conseguimos segui-lo de forma plena e constante. Caímos muitas vezes. Erramos quase sempre. Mas, como bem afirmou o apóstolo Paulo, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, tendo Deus prometido cuidar de alguém, certamente essa pessoa desfrutará dos cuidados de Deus. E quer uma boa notícia? Deus prometeu cuidar de todos aqueles que creem em Jesus. Você crê em Jesus e segue seus ensinos como prova de sua crença nele? Se sim, então descanse, pois Deus tem cuidado de você. Ele não te deixará e nunca te abandonará por causa de Jesus. Não se esqueça, Jesus é a nossa única garantia do favor de Deus sobre nós. Deus abençoe e até amanhã.